Fala galera, professor e delegado Hilmo Braga na área, para o nome de toda a equipe Magistrate, dar as mais sinceras boas-vindas à nossa análise pré-edital do concurso de delegado de polícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, ótima oportunidade, um salário extraordinário, uma estrutura muito bacana e uma grande oportunidade para você começar agora a sua reta final, lapidação total aí, aprofundamento necessário, técnicas de memorização. É a hora de você realmente dar aquele tiro final rumo a este importantíssimo concurso de delegado de polícia. Eu sou o delegado Hilmo Braga, aprovado em 9 concursos públicos, 7 deles para carreiras policiais, 4 para o cargo de delegado de polícia. Cheguei a ser delegado no estado de Minas Gerais e também no estado de Rondônia. E atualmente, desde 2009, sou delegado aqui do estado de Goiás, da PCGO, onde tive a oportunidade por muitos anos de ser titular da Delegacia de Homicídios estadual, também fui chefe da assessoria jurídica, cheguei à gerência operacional de toda a instituição, quando então, inclusive, tive a oportunidade de chefiar a operação do caso Lázaro, né, a maior foragido da história do Brasil, a maior busca policial da história do país, e atualmente sou titular da Central Geral de Flagrantes, já delegado de classe especial, graças a Deus, e doravante o seu professor de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal e o seu coordenador de carreiras policiais. Então seja muito bem-vindo ao nosso projeto, que tem como foco total e direção final a sua aprovação para este importantíssimo concurso de delegado de polícia. Primeiramente, parabéns pela opção. A partir do que você decide se tornar um delegado de polícia, e você não estuda para concurso, você estuda para carreira, a partir do momento em que você escolhe esta carreira, você decidiu fazer o bem sem olhar a quem. Sair de casa todos os dias para ajudar as pessoas, devolver um patrimônio, salvar vidas e fazer a diferença para as nossas futuras gerações. É uma grande oportunidade de pagar diariamente, né, a dívida com o Papai do Céu, porque você poder fazer o bem e ainda ter uma ótima remuneração é uma gratificação sem tamanho, né? É uma gratidão sem tamanho. Então, parabéns pela opção que você fez. Saiba de pronto que nem tudo na polícia é operação e é operacionalidade, né? Às vezes as pessoas pensam, eu não tenho medo de ter que andar armado, dar tiro nos outros, trocar tiro, pular em casa de bandido. Galera, vamos ser bem sinceros, né? Menos da metade dos profissionais fazem isso no seu cotidiano. Então, você só vai fazer esse tipo de atividade se você achar que tem capacidade para tal e tem o perfil. Senão você tem inteligência, RH, setor de inteligência, setor de licitação, setor de contratos. Hoje a polícia precisa de muito mais mente pensante do que pé na porta. Essa é a verdade, apesar de eu ser um pé na porta raiz, né? Hoje a polícia precisa muito mais de um bom contrato, de uma boa licitação, para entregar para a operacionalidade boas armas, bons veículos, boas viaturas, bons coletes balísticos, do que propriamente dito a operacionalidade. Mas, se você tem esse viés operacional, você também será muito bem-vindo às carreiras policiais e você vai, conforme dito, se divertir e ainda ter um ótimo salário. Essa é a grande realidade. Então, bora lá iniciar a nossa análise pré-edital para a sua prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí, velho, além da remuneração extraordinária, né, nós ainda temos a questão aí, óbvio, né, da proximidade da praia, né, do litoral, ou seja, poxa, uma grandíssima oportunidade para você que tem o sonho de se tornar delegado de polícia, com uma ótima remuneração, uma estrutura fantástica, e a partir de aí, né, você ainda tem a oportunidade geograficamente de morar próximo a uma área do litoral. Isso certamente faz toda a diferença. Então vamos lá iniciar a nossa projeção aqui do materialzinho que eu sei que eu preparei com muito carinho para você. Aí você poderia dizer, professor, mas como assim o edital não saiu ainda? Perfeitamente, é uma análise pré-edital. E nós vamos partir basicamente de o último edital lá de 2021 da Polícia Civil do Rio, que foi feito pelo concurso organizado pelo SEBRASP, e também a Lei Orgânica das Polícias Civis, que a partir do momento em que em 2023 a Lei Orgânica das Polícias Civis é publicada, ela passa a ser um norte, uma referência de todos os editais. O edital não pode sair muito daquilo que está previsto na Lei Orgânica, sob pena de viabilizar um mandado de segurança por parte de algum concorrente, e aí, claro, bloquear o concurso e causar um caos aí para a segurança pública. Então, você pode ter certeza que, apesar de ser uma análise pré-edital,
nós vamos nos aproximar muito da realidade aqui do seu edital. Gostaria também de deixar registrado o meu Instagram aqui em cima, @RilmoBraga, através do qual você tem técnicas, dicas e macetes, e o mais importante, o direct para retirar todas as suas dúvidas em tempo real. Será um prazer e uma honra fazer parte da sua trajetória rumo à sua aprovação, porque a partir de agora, o seu sonho é o nosso, que é o seu nomezinho na lista de aprovados. Estamos juntos? Bora lá então começar essa análise e eu começo com a atualização. Foi divulgado recentissimamente que o edital está previsto aí para as próximas semanas, né? Meados aí de fevereiro ou março, mais tardar em março, esse edital estará publicado, até porque a banca já foi contratada e será a banca SES Gran Rio. Eu gosto, eu já vi muitos professores criticando, né? Mas eu gosto, principalmente porque ela não costuma trazer questões tão controversas, né? E geralmente o gabarito ele é bem objetivo. Então eu acho que é uma banca segura, que traz segurança para o candidato, beleza? O salário espetacular, né? Inicial 9 mil, quase 27 mil reais, e o salário final aí próximo dos 30 mil reais, até você chegar no final da carreira, você já vai estar próximo dos 50, né? Essa é a grande realidade. Ou seja, a remuneração não é o problema, né? Nós temos aí a confirmação de 85 vagas, né? Para o concurso do Rio de Janeiro. Então, prova do Rio de Janeiro, com a banca SES Gran Rio, com certeza uma ótima oportunidade, né? E certamente aí, com esse número de vagas, claro que você pode realmente aí partir para um estudo mais focado neste edital, porque 85 vagas para um estado como Rio de Janeiro, que é um estado razoavelmente pequeno, é um número de vagas bem razoável para um certame. Então, uma grande oportunidade. Não deixe passar. Você que já estuda, é hora da reta final. Um bom cronograma de estudo, um bom material de apoio, doutrina, jurisprudência bem direcionada, informativos selecionados. Tudo isso você terá aqui conosco no Magistrado. Inclusive, vou te passar uma informação quentíssima, gratuitamente, está disponível para você o nosso site Go Concursos, tá? Go Concursos, GO Concursos. O Go Concursos é a nossa plataforma de questões que faz o que todas as demais plataformas fazem, ou seja, gabarito e comentários acerca do motivo do gabarito verdadeiro ou falso, e aí vem o que só a nossa plataforma Go Concurso faz, que é fornecer doutrina, jurisprudência, mapas mentais, técnicas de memorização, flashcards, só a Go Concursos oferece. Então, é, por hora, totalmente grátis. Então, faça o seu cadastro agora no nosso site Go Concursos e ganhe assinatura grátis para que você possa começar a desfrutar de todo esse arcabouço de funcionalidades que tem como objetivo principal o aprimoramento do seu índice de assertividade focado na sua aprovação. Beleza? A jornada de trabalho lá no Rio de Janeiro é a mesma que é comum em todo o país, né, nas polícias civis, 40 horas semanais. Mas é certo que lá também existe sim a oportunidade dos plantões, né? Com certeza é possível o plantãozinho, aí você tem uma escala lá de 24 para 72 ou uma escala variável, e aí certamente pode te trazer ainda mais conforto. Sem contar a grande novidade, que vai ser a cerejinha do bolo desta nossa aula de análise de pré-edital, que é a possibilidade de permuta, né? Você que é de outro estado, ficar lá no Rio durante um tempinho, depois conseguir voltar para a terrinha natal, próximo da sua família, da sua mamãe, do seu papai, da sua família, da sua esposa, né? Seus filhos, principalmente. Então, obviamente, também é muito interessante. Vamos para as atribuições, né? Instaurar e presidir os procedimentos policiais. Então, primeiramente, instaurar inquéritos policiais. Quando não houver verossimilhança ainda da delatio crimes ou da notitia crimes, instaurar a VPI, que é a verificação de procedência de informações. Se de menor potencial ofensivo crime, pena máxima menor ou igual a 2, lavrar o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Se menor de idade, lavrar o BOC, sem violência ou grave ameaça ou reiteração. Se não, o AI, auto de apuração de ato infracional, ou o auto de apreensão de ato infracional, são os procedimentos que são presididos pelo delegado de polícia, além, óbvio, da parte operacional. Mas vamos ser bem sinceros, hoje, muito mais importante do que a parte operacional investigativa para um delegado é a parte de gestão, né? Então, o segundo item, gerir as unidades do seu efetivo. Você vai ser o chefe do RH da sua unidade, vai gerir 20, 30 policiais, as escalas, o horário de trabalho, o armamento, colete balístico, logística, a alimentação, limpeza da unidade policial,
Tudo isso é muito importante, porque uma delegacia limpa, organizada, teoria das janelas quebradas, o ambiente influencia no resultado final, então seus policiais vão trabalhar com mais eficácia. Então é muito importante que você saiba que, além de uma autoridade policial, você vai ser um gestor, né, um chefe administrativo, inclusive algumas delegacias com gratificação específica, né? Se você for titular de uma unidade, você recebe até uma gratificação específica, não é lá grandes coisas, mas já é uma ajudinha, né, para as delegacias comuns. Agora, para as grandes unidades especializadas, aí o Faz-me Rir é bem mais interessante, né? E agora, a terceira função de um delegado de polícia, que é realizar as grandes operações. Eu costumo dizer, né, que a operação é o parque de diversões do delegado, né? Ele passa o ano inteiro investigando e, ao final, ele conclui com a sua operação. Vou até dar um play nesse videozinho aqui, enquanto vai rodando eu vou falando com você. Essa aí foi uma das operações, né, quando eu fui titular da Delegacia Estadual de Homicídios, foi o destaque nacional que fez com que eu acabasse virando gerente operacional da Polícia Civil, quando coordenei todas as delegacias especializadas do Estado. Justamente a razão desse destaque, em 2019, foram 400 homicidas presos, velho. Em um ano, a minha unidade policial prendeu, tirou de circulação 400 homicídios. E só nessa operação que você está vendo no videozinho, chamada Força Centrífuga, nós prendemos 100 homicidas, 100 homicidas. E vamos ser sinceros, quando você prende 100 homicidas, você não está só prendendo 100 pessoas, você está salvando 200, 300, 400 vidas. E nada é mais gratificante do que salvar a vida de uma pessoa, não é verdade? Evitar um homicídio, isso é muito gratificante. Então eu trago esse videozinho só para servir como motivação, porque você poderá fazer a diferença não só para a sua vida, de sua família, mas de toda a sociedade, especialmente para as nossas futuras gerações, terem um lugar melhor para se viver. Então, parabéns você que decidiu se tornar um delegado de polícia. E agora vamos tentar fazer uma análise especificamente dos requisitos para o seu edital. Certamente o seu edital vai seguir a Lei 14.735, que é a Lei Orgânica das Polícias Civis, né? E ela traz como requisitos 3 anos de atividade jurídica, ser brasileiro, 18 anos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais e a capacidade física, né? Então o TAFzinho pode fazer a diferença entre os aprovados e os reprovados. Então você que está um pouquinho acima do peso, já começar a entrar em sintonia aí com a sua massa corporal, tentar dar uma malhadinha, fazer um aeróbicozinho, perder gordura, né? Diminui um pouquinho da bebida, é bom que dá mais tempo para estudar. E o exercício físico, para além do TAF, ele faz muito bem para te condicionar mentalmente, para estar preparado para o desgaste que é uma vida de concurseiro, né? Especialmente você que trabalha e estuda ao mesmo tempo, você ter um exercício físico ajuda muito. E aí, qual que é a nossa indicação? Sempre antes você fazer todo dia 25 minutos, 30 minutos, do que ficar 3, 4 horas na academia 3 vezes por semana, né? Então, a ideia é essa. Então, tenta dividir aí, ó, 3 vezes aeróbico, 3 vezes musculação, toda semana, 6 vezes, meia horinha, tá ótimo, né? Faz toda a diferença para a sua preparação física e também para a sua aptidão mental. Ah, não consigo, pelo menos aí, 3 vezes por semana, fazer o exercício físico, porque senão depois, em cima da hora, você que está acima do peso não vai conseguir se preparar adequadamente para o seu TAF, beleza? As fases do concurso também, certamente, a sua banca vai seguir, né, o artigo 20 da Lei Orgânica, que exige prova objetiva. Na última prova do CESP, 5 alternativas, A, E, né, o CESP abriu uma exceção, mas vamos ver o que a Sesgran Rio vai trazer. Grande 99% de chance que também virá com letras A letra E, né? A prova discursiva ou serão questões, ou será uma peça, ou as duas coisas. E sendo peça, você estará conosco na aula, no nosso curso de peça prática, do grande delegado da PCDF, Sérgio Baltzer, né? Referência internacional aí em peças práticas para delegado de polícia. Prova oral, geralmente as principais disciplinas, né? E aí um momento muito importante também, durante todo o curso, você vai tendo dicas como se posicionar também numa prova oral. Teremos o TAF, já falamos sobre isso, a avaliação médica, sempre importante você manter seus exames em dia também, para não deixar nada para cima da hora, né? A avaliação de título, sempre bom uma pós-graduação, 2, se tiver um mestrado, melhor ainda. A investigação social, diga com quem tu anda, e eu te direi quem é, cuidado com andar com mala, né, velho? A galera às vezes anda com mala, aí o mala é pego com a maconha no bolso na madrugada, aí tá lá o boletim de ocorrência, seu nome envolvido, né? Não que isso vá te reprovar, mas pode gerar um problema, sim, na investigação social, né? E depois vai para a Academia de Polícia, né, do Rio de Janeiro, uma das melhores
referência nacional, a Cadepol do Rio de Janeiro, fantástica, né? Tive a oportunidade de conhecer em um curso que eu fiz lá quando eu era titular da Delegacia de Homicídios, uma estrutura digna da necessidade que é o combate à criminalidade lá no estado do Rio de Janeiro. Com relação ao quadro de servidores, né, e a exigência para o concurso das fases, né? Então eu tenho provas ou provas e títulos, então certamente o seu de delegado será provas e títulos. E aí vem a grande exigência, né, que geralmente o candidato fica em dúvida, que são os 3 anos de atividade jurídica. Até 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, lá em 23, isso aí não era uma regra, né, era exceção. Agora virou regra. Por quê? Porque a lei orgânica passou a exigir. Então há 99% de chance que a sua banca vai exigir também 3 anos de atividade jurídica. Mas para quem já é policial, tem um grande facilitador, né? É atividade jurídica ou também policial, tá? Então pode ser atividade policial, ela também será contada para fins de suplantar este requisito. E a comprovação dos requisitos será na data da posse e não na data da inscrição. Isso às vezes acaba fazendo toda a diferença para quem está na luta aí por alcançar esses 3 anos, né? Na prova, a atividade policial também pode contar como pontuação na prova de títulos, tá? Então, será valorado em até 30% da pontuação máxima, na proporção mínima de meio e máxima de 2 pontos por cada ano de serviço prestado em carreiras policiais. Então, o policial acaba sendo um pouco privilegiado aqui, né? Depois nós vamos para a academia de polícia, e aí a grande novidade, né? A lei finalmente acabou com aquela bagunça que era antigamente, vários estados pagando 1 salário mínimo, 2 salários mínimos para o cara durante a academia de polícia. Imagina você no Rio de Janeiro, uma capital, custo de vida elevadíssimo, você com um salário mínimo. Então a lei orgânica acabou com essa palhaçada e agora o valor é 50% da remuneração. Então, se a remuneração que vai beirar os 30 mil ali, você já vai receber seus 15 milzinho bruto ali, 14 bruto, 10 líquido, né? Aí sim já dá para você manter minimamente a sua vida ali durante aquele período de formação policial. Beleza? Muito bom. A investidura do cargo é feita sempre na classe inicial, né? Obviamente, e aí depende muito do estado, né? No estado aqui de Goiás, a gente entra na classe terceira classe, né? E depois você passa aí para a segunda classe, depois você passa para a primeira classe, depois para a classe especial, né? Mas no Rio de Janeiro é um pouco diferente, né? Eu ia trazer para você as classes aqui. Lá não são, tem uma classe a menos, tá? No Rio de Janeiro tem uma classe a menos do que o que é tradicional aí que nós conhecemos, beleza? Vamos agora para o artigo 25, que é a cerejinha do bolo, né, velho? Aqui é o ápice do nosso encontro hoje, ó. Você que mora longe, né, do Rio de Janeiro, tá com medo de ficar longe da família, relaxa, velho. Olha a grande novidade. Artigo 25, a requerimento dos interessados, os ocupantes de cargo efetivo da Polícia Civil, delegado, por exemplo, podem exercer funções de outro estado mediante permuta ou cessão, condicionada à autorização do governador ou autoridade delegatária, né? Normalmente o delegado geral recebe essa delegação do governador. Então o delegado geral poderá autorizar sua permuta. Então você quer ir lá para Santa Catarina, o delegado de Santa Catarina quer vir para o Rio de Janeiro, vocês podem fazer uma permuta. Isso aqui é um ótimo facilitador para que, especialmente, ocorram menos pedidos de exoneração, né? Porque às vezes o delegado não consegue ficar longe da família e acaba pedindo exoneração. Às vezes a distância é muito grande, às vezes a cônjuge ou o cônjuge tem um emprego fixo também muito bem remunerado no outro estado, não convém também mudar. Então, toda essa organização poderá ser feita, já que agora a lei orgânica prevê, no artigo 25, justamente essa possibilidade da permuta. Bora lá agora conhecer os nossos mestres, professores, time batalhão de elite, que vai fazer de você um delegado do Rio de Janeiro. Bora lá juntos? Então, no direito administrativo, você terá aula com o professor Bruno Betti, que é procurador em Belo Horizonte, e Roberto Baldassi, advogado, renomado do Brasil inteiro. No direito constitucional, nós temos o professor Gustavo Fernandes, que é juiz de direito TJ-DFT, e temos o Rafael de Oliveira, que é escrivão de polícia da PCDF. No direito civil, dispensa comentários, né? A maravilhosa Mônica Queiroz, maior e melhor professora de direito civil hoje do Brasil, disparado, né? Disparado. E aí não sou eu que estou dizendo, não.
são os alunos, né? Certamente você vai gostar bastante, além do nosso craque Luciano Masson. Aí nós vamos para as disciplinas mais importantes, a mais linda, a mais maravilhosa, qual que é? Ah, você sabe, né? Direito Penal. Comigo, professor e delegado Rilmo Braga, delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Salim, referência, inclusive autor de inúmeras obras sobre o tema, professor Michael Procopio, que é juiz federal, e a doutora Michele Tonon, defensora pública. Só você no Brasil, né? Vai ter aula de penal com um delegado, um promotor, uma defensora e um juiz. Pô, mais do que isso não tem como, né? Processo penal, você vai estudar comigo, professor e delegado Rilmo Braga, com o grande promotor também, doutor Alexandre Salim, e o delegado Carlos Alfama, grande delegado de polícia aqui da Polícia Civil do Estado de Goiás. Legislação extravagante, comigo, professor e delegado Rilmo Braga, meu querido amigo Diogo Braga, que não é meu irmão, viu? É Braga, mas não é parente, mas sim é um brilhante promotor de justiça aqui do Estado de Goiás. Além do promotor Alexandre Salim, lá do Rio Grande do Sul, e a doutora Michele Tonon, defensora pública do Distrito Federal. E para fechar as matérias do último edital, nós vamos de Medicina Legal com o mestre professor Hugo Lincoln, perito criminal, que tem hoje uma das formas de lecionar mais acessíveis do país, né? Ele é muito claro e transparente na sua aula, a didática dele é extraordinária, mapas mentais, dicas, técnicas de memorização, tudo que você precisa para cumprir o nosso objetivo. E em Medicina Legal, eu sempre falo para o professor Hugo, meus alunos vão cravar 100% da prova em Medicina Legal, não tem outra opção, é para gabaritar. E você certamente vai adorar o nosso professor de Medicina Legal, doutor Hugo Lincoln, beleza? Essas foram as matérias do último edital. Claro, né, se vier alguma matéria diferente, se vier tributário, se vier processo civil, se vier criminologia, direitos humanos, eu até acredito que venha, né, criminologia e direitos humanos, não se preocupe, edital publicado no outro dia, a gente insere no seu curso. Não se preocupe, tá? Então, o nosso curso será completo, com exatamente tudo o que você precisa para ser aprovado. Você terá um ótimo cronograma de estudos, uma equipe de apoio, um material didático extraordinário, os melhores professores do Brasil, não sou eu que estou dizendo, você acabou de acompanhar aqui o peso dos nomes, quase todos eles autores de obras renomadas e das mais vendidas no Brasil. Além disso, você terá a nossa plataforma, que é uma das mais modernas, e também a nossa plataforma de questões de concurso, que é o Go Concursos, que vai trabalhar interligada com o nosso curso em tempo real, para que você tenha tudo o que há de melhor para a sua memorização. Texto de lei, doutrina, jurisprudência, curso específico de informativos, técnicas de memorização, tudo que você precisa você terá com a nossa equipe magistrar, focada na sua aprovação para este concurso de delegado de polícia do Rio de Janeiro. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, encaminhe através dos canais magistrar ou mesmo através do meu Instagram, @RilmoBraga. Será um prazer e uma honra doravante ser o seu professor, o seu coordenador e o seu mentor rumo à sua aprovação para este importante concurso para o cargo de delegado do Rio de Janeiro. Só não pode depois esquecer de convidar o professor para o churrasco da aprovação e quando estiver na beira da praia lá de boa na lagoa, né, velho? De boa no oceano, convidar o professor passar uns dias também lá no seu resortzinho pessoal, para que a gente possa comemorar juntos a sua aprovação. Brincadeiras à parte, foi um prazer e uma honra estar com você. Nosso time está ansioso, te esperando para que possamos construir essa trajetória de sucesso rumo à sua aprovação. Fique com Deus e até a próxima.